4h08. Vamos então fazer a nossa conexão direto com Brasília, com o Túlio Amâncio. Túlio, já me ouve? Boa tarde, Túlio. Oi, Adriana, ouço sim. Boa tarde a você, boa tarde ao Fábio, a todo mundo que está com a gente aqui na Band News FM. Boa tarde, vamos juntos, querido. Já fiz uma abertura aqui no Entre Nós, falando da importância desse assunto que a gente tem para tratar hoje com você. Vamos falar disso hoje, vamos falar disso amanhã, que é a decisão sobre a presidência da Câmara, já dada como certa a eleição de Arthur Lira, e o Senado com essa expectativa de que amanhã pode ser um dia de traições, que o Senado reviva aí um momento em que a noite das facadas, quando Severino Cavalcante foi eleito, o azarão foi eleito, e na verdade não está tão fácil assim para o Rogério Marinho, mas também Pacheco está na berlinda, né? Não está fácil para o Marinho, mas não está impossível, viu? Isso é fácil de detectar aqui mesmo onde eu estou, no Senado Federal. Para quem não conhece Brasília, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados são lado a lado. Estou no salão azul, do lado tem um salão verde. E a diferença de clima, Adriana e Fábio, dá para sentir, é palpável. Se você caminha pelos corredores da Câmara, está tudo mais tranquilo, os deputados novos ali arrumando seus gabinetes. Aqui no Senado é um vucu-vucu danado, é um entra e sai, é negociação para tudo quanto é canto, pessoalmente, por telefone, por carta, por fumaça, do jeito que você quiser, a negociação está acontecendo por aqui. Por quê? O Rogério Marinho tem chance se de fato houver traição, se alguns dissidentes ou alguns traidores de Rodrigo Pacheco forem com ele. Porque oficialmente o Marinho ele tem menos de 30 votos, os partidos que disseram que estão com ele. E é preciso 41 votos para ele ser eleito em primeiro turno, pelo menos, né? E nós temos o Girão, que está lançando uma candidatura, digamos, para marcar posição, né? O Eduardo Girão, do Podemos. Rogério Marinho está negociando diretamente com ele para amanhã, em cima da hora, o Girão tirar sua candidatura e aí garantir 3, quem sabe 4 votos a mais para o Rogério Marinho. E na melhor das hipóteses, o Marinho está contando que vai ter 41 votos, que é o mínimo que ele necessita para ser eleito presidente do Senado. Ele que é senador de primeira viagem, bolsonarista do Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tenta a recondução é Rodrigo Pacheco, do PSD, que conseguiu angariar aí, diversos partidos para o apoio dele, mas acontece que tem dissidente até mesmo dentro do partido dele, do PSD. Pelo menos 2 ou 3 podem ir com Marinho, alguns já declararam isso abertamente, como Nelsinho Trade. O próprio PSDB, que hoje é nanico dentro do Senado, deve também, em sua maioria, ir contra o Pacheco, por mais que a liderança ou o próprio partido, o PSD, tenha mais afinidade com o Pacheco, esses senadores devem ir com o Marinho também, então o Marinho está contando com isso. O Pacheco, se todos os parlamentares dos partidos que declararam apoio a ele forem de fato com ele tem 50, 51 votos fácil. Mas o que acontece é que nem todo mundo vai. Então as negociações estão acontecendo de forma intensa, de forma pesada. Os indecisos também devem decidir isso. Até hoje mais cedo, a gente estava numa conta à imprensa de 6 a 8 indecisos. Eu conversei com a Tereza Cristina, senadora do PP, né, ex-ministra da Agricultura do Jair Bolsonaro. Eu cheguei nela e falei, e aí, como é que tá? Ela quer cabo eleitoral e vai votar no Rogério Marinho. Como é que tá, senadora? Quantos indecisos? Ela falou, fala quanto você tem que eu falo quanto eu tenho. Eu falei, 7 a 8 indecisos? Ela disse, não, menos, muito menos. Ela disse que tem menos de 8 indecisos, então eles estão acreditando, viu? O Rogério Marinho está sonhando. Então vamos ver como isso vai se encaminhar até amanhã na hora da votação aqui no Senado. Muito mais emoção aqui no Senado do que na Câmara dos Deputados, podem ter certeza. Muito mais emoção. Na Câmara dos Deputados, o caldeirão está montado com partido de todas as vertentes possíveis no mesmo caldeirão apoiando o Lira. Só para a gente ter uma ideia, em 2021, o Arthur Lira foi eleito com 302 votos. Agora a expectativa, como a gente está calculando aí, de 430 até beirando os 450 votos para Arthur Lira. Então, assim, é uma eleição muito folgada para Lira, diferente da situação do Senado. Agora, Túlio, só para a gente fazer uma memória aqui, Fábio, com o nosso ouvinte, eu citei o Severino Cavalcante
porque essa é uma eleição da presidência da Câmara em 2005 emblemática. Foi muito louca aquela noite no Congresso, eu estava lá como repórter naquele momento, porque o candidato do governo, Luiz Eduardo Greenhalgh, era o absoluto favorito, quando justamente pelo voto ser secreto e por uma condição política de muitas traições, ninguém acreditava que o Severino Cavalcante pudesse se tornar presidente da Câmara. Durou pouco, cerca de 7, 8 meses. Era tão maluca a situação que depois que ele foi eleito, ele próprio sabia que ele não estava preparado para o cargo. Ele saía numa porta e a gente fazia uma pergunta, ele respondia sim, atravessava o Salão Verde da Câmara, no final, a mesma pergunta, ele respondia o oposto. Então, assim, foi uma loucura no Brasil naquele momento. Mal a gente imaginava que viveria loucuras muito maiores depois, mas o fato é que essa noite das traições ficou marcada na história do Congresso. Vamos ver como é que vai ser amanhã. E só um detalhe, né? O Túlio trouxe alguns números aí. Um acha que tem 50 votos, o outro acha que pode chegar a 40. Bom, aí já são 90. São 81 senadores. Tem 9 aí dizendo que vão votar em 2. E a gente lembra que em 2019, né, Túlio, foram 82 votos, né? Em vez de 81. Vamos torcer para que dessa vez ninguém esqueça e vote 2 vezes, né? Exatamente, essa conta não fecha, né? Se a gente for levar em consideração o que cada um tá falando aí, é porque eles, claro, dão aquela inflacionada, querem mostrar que tem mais força quando a gente conversa com essas fontes. Você citou muito bem essa eleição do Severino Cavalcante, Adriana, e conversando com os senadores, eles dizem, olha, isso não é possível só na Câmara dos Deputados, é possível que isso aconteça aqui no Senado também. Então, vamos ver se de fato isso vai acontecer aqui também, porque aqui no Senado tem um negocinho que está pegando bastante, que dá para a gente perceber, que é o fator Davi Alcolumbre, que é o antecessor do Rodrigo Pacheco. Se o Davi Alcolumbre ele tenta ajudar, ele vai ajudar mais ficando quieto, pelo que a gente está percebendo por aqui, porque ele criou uma certa antipatia de alguns senadores que estão indo com Rogério Marinho só pelo fato, digamos, das benesses que Davi Alcolumbre recebe de Rodrigo Pacheco. Ele foi presidente da CCJ, porque Rodrigo Pacheco botou ele ali, foi o relator do orçamento secreto aqui no Senado, porque Rodrigo Pacheco colocou ele ali, o gabinete da Simone Tebet, que é o gabinete mais concorrido aqui do Senado Federal. Agora quem pegou foi Davi Alcolumbre, porque o Rodrigo Pacheco botou ele ali. Então tem gente que está indo contra ou pode ir contra o Pacheco só porque o Davi Alcolumbre está a favor, inclusive dentro da bancada do próprio partido Davi Alcolumbre e União Brasil, que indicou ministros para o governo Lula sem ouvir a bancada, indicou de forma individual. Então, isso aí é bom a gente lembrar amanhã. Vamos ver o quanto o fator Davi Alcolumbre vai atuar para essas traições, ou possíveis traições, Adriana e Fábio. Túlio, nossa pauta está marcada já para amanhã, não tem como a gente não falar desse assunto amanhã. A gente volta com você, suas apurações. Obrigada demais, viu? Valeu, Túlio. Valeu, grande abraço. Tchau.